Olá, queridos alunos e alunas. Na aula de hoje a gente vai falar sobre poder familiar, né? E o que isso implica no direito das famílias, o que isso implica numa separação, em um divórcio, sempre muito conturbado, né? A gente estuda bastante a questão do poder familiar, que a gente também já vai falar de poder parental, né? Que os pais hoje eles trabalham dessa forma igualitária, né, sem diferença. Antigamente a gente até falava em chefe de família, né, mas eram outros tempos e ainda bem que isso acabou. Mas a gente vai então estudar a questão do poder familiar com relação à separação, a divórcio, a conflitos familiares, e para isso então a gente vai seguir como primeiro artigo do nosso estudo, o artigo 1630 do Código Civil, já iniciando então a esse nosso estudo, um importante artigo que fala justamente que os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores de idade. Então vamos seguir na tela esse artigo 1630. Pessoal, esse é o nosso primeiro artigo de estudo, né? E como eu já tinha até falado na nossa introdução, com a chegada da Constituição de 88, né, houve uma equiparação entre homem e mulher, tanto com relação a deveres, quanto com relação a direitos, com relação à própria sociedade conjugal. Está lá na nossa Constituição, no artigo 226, parágrafo 5º. Então, existe uma obrigação fundamental e conjunta dos pais, né, para garantir justamente a prole condições para um desenvolvimento adequado em todos os níveis, criando os filhos menores, educando-os, assistindo-os no que for necessário. Está lá no 229 da Constituição Federal, também está no nosso ECA. Então, paralelamente a esses deveres, há os correspondentes direitos dos genitores, como o de ter os filhos em sua companhia, o de exigir obediência ou exigir respeito. Então, além dessas relações no plano pessoal, também há com relação à esfera patrimonial dos filhos. Então, competindo aos pais em situação de igualdade, gerir, administrar os bens da prole, né, de forma então que não venha a perecer e nem a se depreciar. Esse conjunto de direitos e obrigações do pai e da mãe tem então a denominação de poder familiar. E no artigo 1630, né, ele fala então que os filhos eles não devem estar subjugados pelos pais, eles precisam ser assistidos, eles precisam ser criados, educados, né, e uma linha trilhada pelos genitores, né, para que haja então esse respeito mútuo entre pais e filhos. Então os pais eles têm o dever de exercer o poder familiar em relação à prole, cuidando dela, protegendo-a, né, se houver alguma violação efetiva ou mesmo potencial nos seus direitos fundamentais. O artigo 1631 diz que durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais. Na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade. E no parágrafo único, divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para a solução do desacordo. O poder familiar, então, ele vai ser exercido de forma igualitária e conjunta pelos pais. Então, de acordo com o 226, parágrafo 5º, como a gente já viu, da Constituição Federal, e o 229 também. Então, não existe mais a figura do exercício desse poder único e exclusivamente pelo homem, né? Antigamente era chamado pátrio poder. Antigamente a mulher era uma mera colaboradora, né? Então essa discriminação foi abolida e constava antigamente no código anterior. Então, no caso de um dos pais falecer ou ele ser destituído do poder familiar, e está lá, que a gente vai ver mais para frente no 6351 e 5 do Código Civil, ou mesmo suspenso do exercício desse poder, de acordo com o artigo 1637 caput, parágrafo único, o outro cônjuge ou companheiro exercerá o poder familiar com exclusividade. Já o parágrafo único
trata da questão do exercício conjunto do poder familiar pelos pais, né? É natural que uma vez ou outra surja divergência entre eles com relação a esse poder familiar. Então, diante desse impasse, qualquer dos pais tem a garantia de acesso ao poder judiciário para a solução desse conflito existente. Essa solução também está lá no artigo 21 do ECA, que indica, então, a autoridade judiciária competente para resolver a pendência. A própria Lei 8.069 de 90 aponta a competência para o Juízo da Infância e Juventude, de acordo com o artigo 148, parágrafo único D, desde que no caso concreto haja falta, omissão ou abuso de qualquer dos pais, de acordo com o artigo 98, 2. O artigo 1632, ele diz o seguinte, que a separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito que cabe aos primeiros, cabe de terem em sua companhia os segundos. Então, basicamente, pessoal, nessa hipótese da ruptura do convívio entre pai e mãe, cabe à autoridade judiciária decidir sobre quem terá a guarda dos filhos menores. Então, deverá o magistrado sempre se nortear pelo princípio do melhor interesse da criança, né? Então, de preferência, se valendo de elementos técnicos, como pareceres de psicólogo e de assistente social do juízo, para averiguar qual será, então, a melhor solução para os filhos, de acordo com esse melhor interesse, né? Então, cada vez mais se depara com a guarda compartilhada. Essa solução, então, se apresenta como um ideal para os jovens, né? Por quê? Porque busca estabelecer uma solução bastante próxima do que vinha a ser, então, a vida antes da ruptura desse convívio entre os cônjuges ou companheiros, né? Então, essa modalidade de guarda, a guarda compartilhada, ela está prevista na Lei 11.698 de 2008, que foi uma verdadeira revolução na época, né? Importante dizer que os filhos, eles permanecem com um dos pais, né? E o outro os recebe em períodos mais flexíveis, né? Que a gente vai chamar não mais de visita, mas de convivência, porque a guarda é partilhada, tá? Então, tem que ter, obviamente, uma decisão conjunta dos genitores a respeito, então, de quem vem a ser melhor para os jovens, né, com exercício, então, responsável do poder familiar, tanto pelo pai quanto pela mãe, com relação, então, ao termos de direitos, tanto quanto deveres. Na sequência, o artigo 1633, que diz que o filho não reconhecido pelo pai fica sob poder familiar exclusivo da mãe. Se a mãe não for conhecida ou capaz de exercê-lo, dar-se-á tutor ao menor. Olha que drama, né? Então é com bastante frequência, né, de casos em que a mãe tem a criança consigo, né, e essa não é reconhecida pelo pai. O então ministro do STF, o ministro Fachin, ele chamava de filhos das estrelas, né, porque na época, a carteira de identidade, eles colocavam o asterisco no lugar do pai, né, no lugar do nome do pai. Então, por isso que ele fez esse artigo chamado Os Filhos das Estrelas, né, bastante poético, mas um drama terrível, né? E a gente tem aí essa questão das mães solo, né? Não sei se vocês viram na questão do benefício agora da pandemia, né, do benefício de R$600, também direcionado a essas mães solo, né? A gente tem milhares de mães nessa situação, infelizmente, no Brasil, né? Essa família a gente chama de família monoparental, né? Em que a genitora exerce o poder familiar sobre o jovem com exclusividade. Há casos também em que a mãe abandona o filho, né? Ou então não é conhecida ou se mostra incapaz de exercer o poder familiar. Então, embora a lei preveja expressamente a nomeação de tutor para o jovem, nada impede que seja posta a criança ou adolescente sob guarda, que também é uma forma de colocação de lar substituto, como a gente já viu na aula de adoção, mas também está lá no artigo 28 da Lei
8.069 de 90. Né? Aliás, é o que costuma ocorrer mais na prática, né? Então, caso o pai venha a morrer, a mãe esteja grávida e não tenha condições para o exercício do poder familiar, vai ser nomeado, então, um curador para o nascituro, de acordo com o artigo 1779, caput do Código Civil. A gente vai falar agora sobre a questão do exercício do poder familiar. E está lá no artigo 1634, que o exercício do poder familiar ele compete a ambos os pais, né? Qualquer que seja a situação conjugal, se casados, se divorciados, se separados, enfim. Esse garante aí esse pleno exercício do poder familiar para ambos, que consiste com relação aos filhos, direção com relação à criação e educação, exercer a guarda, quer unilateral ou quer compartilhada, de acordo com o artigo 1584, conceder, negar consentimento para o casamento, né, que a gente já viu logo no início do semestre, conceder ou negar o consentimento para viajar para o exterior, que a gente viu, vocês vão ver com certeza nas aulas de direito internacional, conceder ou negar consentimento para mudar de residência para outro município, por exemplo, né? Nomear tutor para um testamento ou para um documento autêntico, se o outro dos pais não sobreviver ou se sobreviver não puder exercer esse poder familiar. Esses pais também podem representá-lo judicial ou extrajudicialmente até 16 anos nos atos da vida civil e prestar assistência após essa idade, né? Suprindo então o consentimento. Esses pais que detêm o poder familiar pode reclamá-los de quem ilegalmente os detenha, né? E por fim, exigir que prestem obediência, respeito e os serviços próprios da sua idade e condição. Então, esse artigo 1634, ele dá um panorama geral dos direitos e deveres dos pais que detêm o poder familiar. Então, estamos vendo o artigo 1634 na tela, né? O poder familiar, uma vez então iniciado o seu exercício, ele contém características próprias em relação a quem detém esse munus, né? Então, é por excelência um poder-dever. Então, mescla elementos de ordem pública a relações particulares, né? Então, o descumprimento desse dever pelos pais, além de responsabilização consistente em suspensão ou destituição do poder familiar, constitui também infração administrativa prevista lá no 249 do ECA, né, sujeitando então a quem fez esse ato faltoso pagamento de multa e que vai ser revertido então a um fundo municipal para defesa e direitos da infância e juventude, de acordo então com o artigo 214 da Lei 8.069 de 90. Né? É importante fazer uma reflexão que esse artigo 1634 foi recentemente modificado em 2014. Né? Então, com relação aos filhos menores não emancipados, há um rol de condutas determinantes que são atinentes ao exercício do poder familiar. Então, embora o legislador tenha se referido mais a direitos do que deveres por parte dos pais, devemos então interpretar o rol da forma mais abrangente possível para que os genitores cumpram suas obrigações da melhor forma para concretizar uma situação de bem-estar dos filhos e de estabelecimento duradouro da própria harmonia familiar. Então, a gente pode, na leitura dos artigos 227 caput e 229 do Código Civil, e também é importante dizer, pessoal, vocês estão estudando aí tratados de direito internacional, a própria Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, que consta lá no artigo 18 dessa convenção. Com relação ao inciso 1, né, dirigir-lhes a criação e educação, esse é um dever primordial dos pais em relação aos filhos menores, né, os quais têm, então, direito à convivência familiar. Né? Então, caso os genitores se omitam, além dessa responsabilização no âmbito civil a que eles estão sujeitos, também poderão responder criminalmente pela situação de abandono, seja ele material, né, ou então intelectual. E está lá no Código Penal, artigos
224 e 246. A gente está tendo um monte de problemas com relação à quarentena, pessoal. Por conta disso, muitas famílias estão desmatriculando seus filhos, né, mantendo eles em casa para não gastar dinheiro, mas existe aí a questão do abandono intelectual, né? O ECA também ele é bastante enfático a respeito dessa relação por parte dos pais, indicando quem tem a obrigação de sustento, guarda, educação dos filhos, e está lá nos artigos 22 e 55 do ECA. O ECA também prevê ainda as medidas que o juiz pode tomar para proteção da criança e do adolescente, no caso, então, da omissão, da falta ou mesmo do abuso dos pais. E aqui eu destaco a questão da orientação, do apoio e do acompanhamento temporário pela própria Justiça da Infância e Juventude e na inserção dos jovens de forma obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Está lá no artigo 101, incisos 2 e 3. Né? Então, seguindo aí também as diretrizes do artigo 28 da Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das crianças. Né? O inciso 2, pessoal, que fala sobre exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do artigo 1584, né? Então, ao ter os filhos menores sob guarda unilateral e compartilhada em sua companhia, os pais eles são incumbidos de obrigação daí decorrente, né? Que é o dever de vigilância, fazendo com que os filhos, então, não permaneçam em más companhias, sofrendo os efeitos dessa convivência ruim, né, para o seu desenvolvimento. Caso um dos pais entregue o filho para a pessoa em cuja companhia o jovem ficará moral ou mesmo materialmente em perigo, ele vai ser responsabilizado penalmente, de acordo com o artigo 245 do Código Penal. Né? Então, se deixar o filho ao léu, né, permanecendo com pessoas viciadas ou com uma vida ruim, também estará sujeito à responsabilização criminal, de acordo com o artigo 2471 do Código Penal. Além, obviamente, de sofrer as consequências civis de tal conduta, como suspensão ou mesmo destituição do poder familiar, dependendo da situação. Né? Então, o direito dos pais de ter os filhos sob sua guarda pode sofrer sérias restrições, né? Assim como de visita, no caso, então, de separação conjugal, de abrigamento preventivo do filho em entidade, se houver uma demonstração cabal, no sentido de que a companhia do pai e da mãe é tão prejudicial ao filho que o próprio alijamento dele, da presença, será uma medida muito mais acertada para garantir esse bem-estar e a paz interior dessa criança ou adolescente. Né? Com relação ao inciso 3, a gente já viu no início do semestre, né, na época ainda que a gente se encontrava fisicamente, que compete então aos pais, em conjunto, consentir no casamento dos filhos menores. Lembrando aqui que menores é a partir de 16 anos, que é a idade núbio, de acordo com o artigo 1517 do Código Civil. Caso se recusem a esse consentimento de forma injusta, o magistrado poderá supri-lo de acordo com o artigo 1519 do Código Civil e artigo 148, parágrafo único, a linha C do ECA. No inciso 4, onde se diz conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajar para o exterior, também é uma modificação da lei nova, né, de 2014, é uma novidade no Código Civil. Então, é importante que esse consentimento já era exigido no ECA, né, nos artigos 83 e 84 do ECA. No inciso 5, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudar para residência permanente em outro município, né, também é uma novidade no Código Civil. Esse dispositivo, então, ele visa impedir que um dos genitores, de forma premeditada, impeça a convivência da criança com outro genitor ou com seus familiares de forma unilateral, sem o seu consentimento, procedendo, então, à mudança de domicílio para outro município. E aqui eu vou deixar um trabalhinho para vocês, né, para vocês fazerem uma pesquisa com relação a esse inciso 5,
quando existe, por exemplo, uma transferência de emprego, né? Se esse inciso ele pode obstar, né, a sua utilização de acordo com a transferência de emprego de cidade, de estado ou mesmo de país. Tá? É algo que é bastante discutido hoje em dia nas relações familiares, né, principalmente no direito internacional das famílias. O inciso 6, e aí eu vou deixar direitinho para vocês na nossa ficha de atividade, tá? O inciso 6, ele fala em nomear tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou se sobrevivo, não puder exercer o poder familiar, né? Então, se o filho correr o risco de ficar desamparado por não ter um dos pais e o outro estiver prestes a falecer, este então poderá proceder à indicação de um tutor em suas disposições de última vontade ou em um documento autêntico. Então, trata-se então de um dispositivo que dá maior liberdade ao pai ou à mãe para a nomeação do tutor, né, já que não necessitará ser seguida de uma ordem pré-estabelecida de parentes que serão passíveis de receber então esse encargo. Pode ser nomeado, então, para essa obrigação, né, aquele que estiver maior sintonia com a criança ou adolescente e na companhia de quem o jovem estará mais bem preparado material e emocionalmente. Então, caso o sobrevivo não possa exercer o poder familiar, a nomeação do tutor também é cabível, sendo importante lembrar que para a efetivação da tutela deverá ser necessariamente precedida de uma decretação judicial de perda ou suspensão do poder familiar, de acordo, então, com o artigo 36 da Lei 8.069 de 90. O inciso 6 fala da representação, né? Representá-los judicial e extrajudicialmente até 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento. Então, aos pais incumbe o poder e o dever, né, de representar os filhos judicial e extrajudicialmente até 16 anos de idade. A partir dessa idade, então, a partir dos 16, né, eles deverão ser assistidos até então que sobrevenha a emancipação ou mesmo a maioridade. A respeito desse assunto também, temos que ler o artigo 71 do CPC de 2015 e o próprio artigo 142 caput da Lei 8.069 de 90. Na falta de um dos pais, cabe ao outro exercer esse dever com exclusividade, de acordo com o artigo 1690 caput do Código Civil. Na sequência, no inciso 8, diz lá, reclamá-los de quem ilegalmente os detenha. Então, caso o filho menor esteja em poder de alguém que o detenha de forma ilegal, poderá o pai ou a mãe pedir judicialmente a busca e apreensão de criança ou adolescente, tá? A serem então decretadas de forma liminar após justificação ou após mesmo a justificação prévia. O fato de haver um pedido de busca e apreensão formulado pelos pais não significa necessariamente que terão o filho devolvido automaticamente na sua companhia, ok? Pode haver, por exemplo, uma situação de risco previamente vivenciada pelo jovem com os genitores, por exemplo, maus tratos, molestamento sexual, que aí fez com que o jovem fugisse de casa, tá? E aí a pessoa que está detendo essa criança, ela poderá, inclusive, requerer a guarda. No inciso 9, diz o seguinte, exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Né? Quanto a esse inciso do artigo 1634, são feitas severas restrições no tocante com relação aos serviços próprios da idade com relação à condição do filho, né? Considerando então o dispositivo como manifestamente inconstitucional. Embora o artigo 248 do ECA preveja que o guardião pode trazer o adolescente de outra comarca para prestar, por exemplo, serviços de natureza doméstica, a bem da verdade não se tem o trabalho como exigível do jovem, né? Até mesmo porque há limitações. O adolescente somente é admissível para o trabalho após 16 anos de idade,
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos de idade. Está lá no artigo 7º, né, inciso 33 da Constituição Federal, que trouxe aí pela emenda 20 de 98. Então, além disso, há limitações também com relação ao exercício do trabalho familiar por parte do adolescente, indicadas então no próprio artigo 67, incisos da Lei 8.069 de 90. Qualquer atitude dos pais no sentido de exigir trabalho por parte dos filhos, ainda mais com desrespeito aos parâmetros legais, né, leva então ao descumprimento dos direitos dos jovens com relação, por exemplo, à liberdade e até mesmo à dignidade. Também há uma ressalva do filho que trabalha para o pai e não atingiu ainda 16 anos de idade. Então, nesse caso, há que se reconhecer uma relação de emprego com o próprio genitor e, como consequência, não pode o jovem ser considerado empregado, mas sim contribuinte individual perante a Previdência Social. Mas, pessoal, bastante cuidado também, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que sim, crianças e adolescentes podem e devem, eu acho que é importante para eles, para o próprio crescimento deles, de alguma forma contribuir com o lar, né? Recolher a sua louça, arrumar seu quarto, arrumar sua cama. Então, eu acho que a ideia da lei, né, como eu sempre falo, a pegada da lei foi nesse sentido, não foi o de colocar a criança como trabalho infantil. Não é isso, mas o mínimo que a criança tem um cachorrinho, se ela tem gatinho, trocar a água do gato, né? Não digo limpar o banheirinho do gato, do cachorro, mas trocar água, se faltar ração, repor a ração. Para quê? Para que essa criança e adolescente tenha responsabilidade também, tá? Então, para colocar esse jovem, né, como um verdadeiro um teste, né, para a vida adulta, pessoal. Porque a educação também faz parte, né? A criação faz parte. É importante para a criança também ter essa noção de responsabilidade e de cuidado com relação ao outro. Senão a gente vai estar criando também monstros, né? Então, sempre na leitura, nem tanto radicais, não, a criança não pode nada, e nem aquilo, não, a criança pode tudo, tem que fazer... Não, acho que meio a meio, né? O meu filho, por exemplo, ele ajuda com relação a repor água dos meus gatos, né? Que são os nossos gatinhos. Ele ajuda até a cozinhar, pessoal. Então, assim, aos pouquinhos, a gente consegue introduzir esse tipo de situação, até porque quando ele chegar com 18 anos, quiser estudar fora, ele já vai saber limpar uma casa, né? Ele não limpa agora, mas vai aprender a fazer um arroz, a cozinhar, enfim, é importante, né? É importante até para a própria identidade desse futuro jovem. A gente vai ver agora a suspensão e a extinção do poder familiar, né? E que aí dá um ensejo na própria adoção. Então, o artigo 1635, ele fala que pode ser extinto o poder familiar pela morte dos pais, né, ou do filho, pela emancipação, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, pela maioridade, pela adoção, como a gente já viu na aula passada, ou então por decisão judicial, de acordo com o artigo 1638. Vamos então olhar na tela o artigo 1635 e eu vou explicar cada inciso para vocês. Exercer o poder familiar sobre os filhos acarreta um emaranhado de direitos e obrigações. Então, devem os pais buscar atender os superiores interesses dos jovens, cuidando deles de forma adequada, providenciando a sua educação e, quando necessário, tomando medidas cabíveis perante o Estado para resguardar o patrimônio dos filhos ou lhes garantir a convivência familiar. Mas existem situações fáticas em que os pais extrapolam de forma inexcusável os limites esboçados para o exercício responsável do poder familiar. Podem os genitores, por exemplo, ser omissos no que tange aos cuidados essenciais para com a prole, deixando as crianças, por exemplo, passando frio ou fome nas ruas, sem qualquer amparo. Podem usar de violência física, psicológica e sexual para os jovens.
Em casos assim, poderá haver a suspensão preventiva do poder familiar daquele que foi faltoso. Então, há outras hipóteses em que a atitude dos pais se reveste de gravidade tamanha que não bastará suspender o exercício desse poder-dever, mas uma medida mais dura deve ser tomada: a destituição do pai ou da mãe do exercício do poder familiar vai ser então necessária para resguardar de forma integral os direitos fundamentais dos filhos. Então é importante dizer que há hipóteses em que a extinção desse poder se dá de forma natural, como por exemplo, como na morte dos pais ou do próprio filho. É importante ressaltar a íntima ligação dos fatos suspensivos e extintivos com a colocação de crianças e adolescentes em família substituta. A gente vai ver nas próximas aulas com relação à tutela, né, à curatela. Então, a tutela, para ser concedida, ela pressupõe, então, de uma prévia decretação da suspensão ou mesmo da destituição do poder familiar. Está lá no artigo 36, parágrafo único da Lei 8.069 de 90. A adoção, por sua vez, ela exige a anterior destituição desse poder. Está lá no artigo 45, parágrafo único, parágrafo 1º do ECA, que a gente falou na aula passada, né? Na ação destitutória, se houver um motivo grave, o magistrado poderá, de uma forma liminar ou mesmo incidental, decretar a suspensão do poder familiar até o julgamento definitivo da causa. Então, o artigo 1635, né, nesses 3 primeiros incisos, são apontadas então as causas naturais de extinção do poder familiar. Então, morte dos pais do filho, emancipação, advento de maioridade. O inciso 4 se refere à adoção em si, a sentença, então, que a concede a extinção do poder familiar dos pais de sangue e, consequentemente, estabelecimento para os novos genitores. A última hipótese trata da extinção do poder familiar por decisão judicial proferida em ação destitutória de acordo com o artigo 1638. No inciso 1, né, fala da morte. Então, o falecimento dos pais, de forma evidente, rompe os vínculos do poder familiar em relação ao filho e vice-versa, né? Por isso não haverá mais a razão para a manutenção desse poder-dever. Se apenas um dos pais falecer, o outro pode exercer, então, essa obrigação com exclusividade, de acordo com o artigo 1631 do Código Civil. Se ambos morrerem, coloca-se, então, o filho menor e não emancipado sob tutela ou guarda, como ocorre com mais frequência, que também é aceitável como uma forma de colocação em lar substituto. O inciso 2 fala da emancipação, né? O artigo 5º, parágrafo único, inciso 1 do Código Civil, ele trata, então, da concessão de emancipação ao menor de 16, né? Maior de 16 e menor de 18. Então, pode ocorrer por ato dos pais, ou de apenas um deles, né? Na falta ou impedimento do outro, mediante instrumento público, sem que haja necessidade de homologação judicial. A sentença do magistrado somente vai ser necessária no caso em que ambos faltarem ou estiverem impedidos, sendo ouvido então o tutor. Então, advindo a maioridade pela emancipação, não há que se falar mais em poder familiar. O inciso 3 fala da maioridade, né? Então, prevê o Código Civil, nesse tópico, a cessação total da incapacidade do indivíduo para os atos da vida civil. Atingindo 18 anos de idade, o filho está pronto para as responsabilidades da vida, né? Poderá, então, se defender de eventuais investidas sobre os seus direitos de uma forma geral. Tá? Então, também não está mais sujeito do poder familiar. Na adoção, como a gente já viu na aula passada, né, ela faz desaparecer todos os vínculos naturais de filiação e de parentesco e essa extinção do poder familiar, pois os pais de sangue, né, eles são excluídos. Então, com a morte dos adotantes, não há o restabelecimento do poder familiar com relação aos pais de sangue. Caso, então, eles faleçam, esses deverão pedir a adoção do filho para recuperação do poder familiar. O inciso 5, né, ele fala da decisão judicial
na forma do artigo 1638. Esse inciso ele constitui uma inovação do legislador, já que não constava das hipóteses de extinção do poder familiar do Código anterior. Então, por decisão do magistrado, proferida em ação de destituição do poder familiar, comprovada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1638, que a gente vai ver, os pais perdem esse poder e é ele ao mesmo tempo extinto. Então, havendo a sentença do juiz julgando a ação procedente, né, não havendo, por exemplo, o deferimento do pedido de adoção, poderá ocorrer futura e, eventualmente, a restituição do poder familiar, se os pais, porventura, se recuperarem ou não subsistir a causa que deu ensejo àquela destituição. O artigo 1636 diz que o pai ou a mãe que contrai novas núpcias ou estabelece união estável não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro. O parágrafo único diz que igual preceito ao estabelecido nesse artigo aplica-se ao pai ou mãe solteiros que se casarem ou estabelecerem união estável. Então, no caso do pai ou da mãe se casar novamente ou estabelecer união estável, mantém intacto o poder familiar referente aos filhos menores oriundos da relação anterior. Parece óbvio, né? Mas eu já vi muita petição falando que, como se casou, não tem mais poder familiar, né? Então, é uma forma de assegurar esse exercício do poder familiar sem que possa haver a intromissão, por exemplo, do novo cônjuge ou companheiro, de forma que o pai ou mãe podem livremente exercer esse dever de criação, guarda, sustento dos filhos e representá-los ou assisti-los quando for necessário. Na hipótese do parágrafo único, né, aplica-se essa mesma ideia com relação ao caput do artigo, né, com o diferencial de que o pai ou mãe ser solteiro. Então aqui tem essa novidade, né, da família monoparental, onde ter filhos menores do relacionamento anterior e contrair matrimônio ou união estável. Então, da mesma forma, o companheiro não tem qualquer direito, nem mesmo dever, em dar aquele pitaco no filho desse relacionamento anterior. Já o artigo 1637 diz que se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente ou MP, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. Parágrafo único, suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou mãe, condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime, cuja pena exceda 2 anos de prisão. Então, olha que interessante. Então, se for verificado qualquer abuso, qualquer omissão por parte dos pais quanto à pessoa dos filhos menores, ou mesmo do patrimônio deles, o magistrado pode determinar medidas que assegurem a integridade das crianças ou jovens e dos seus bens, inclusive a suspensão do poder familiar. Esse dispositivo ele guarda bastante semelhança com o artigo 157 do ECA, onde essa decretação da suspensão tem lugar liminar ou incidente em ação destitutória. Em termos de medida cautelar, e verificada uma das hipóteses do artigo 130 da Lei 8.069 de 90, como maus tratos, opressão, abuso sexual, o juiz pode determinar o afastamento do agressor da moradia comum. Então, apesar do artigo 1637 do Código Civil se referir a requerimento feito por parente do infante ou do jovem para a tomada de medidas protetivas, também pode o Conselho Tutelar representar a autoridade judiciária nesse sentido, de acordo com os artigos 1365 e 1487 do ECA. Então, a suspensão do exercício do poder familiar não acarreta a exoneração do dever de prestar alimentos ao filho. É importante dizer isso, tá?
Então, o próprio artigo 161, parágrafo 1º do ECA, que foi alterado por uma lei recente agora, de 2017, a Lei 13.509 de 2017, ela permite à autoridade judiciária de ofício ou a requerimento das partes ou do próprio Ministério Público determinar a oitiva de testemunhas que comprovem a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar previstas neste artigo ou mesmo no artigo seguinte, que a gente vai ver no 1638. O parágrafo único diz que, basicamente, no caso de um dos pais ser condenado em ação penal por sentença da qual não cabe mais recurso, a pena privativa de liberdade for superior a 2 anos, a lei estabelece uma suspensão automática do poder familiar com fim de proteção do filho menor, que deve ser amparado por uma pessoa idônea durante o período de cumprimento de pena corporal pelo pai ou mesmo pela mãe. Cessada essa causa suspensiva, o poder familiar será também automaticamente retomado. E por fim, pessoal, o artigo 1638 perderá por ato judicial o poder familiar o pai e a mãe que. Então, por vezes, a prática de determinados atos por parte tanto da mãe quanto do pai é censurável de uma tal forma pelo ordenamento jurídico, né, que atinge a criança e adolescente nos seus direitos fundamentais de uma forma que dificilmente se supera, né, que é importante e é necessária essa destituição do poder familiar com relação, então, àquele que fez o ato, né, exercendo, então, o poder familiar, o outro cônjuge ou mesmo companheiro. Caso ambos pratiquem esses atos condenáveis, odiosos, será o caso de inclusão dessa criança ou do jovem em outro lar, onde será mais bem atendido em suas necessidades materiais e emocionais por uma pessoa apta, né? O rol de condutas que justificam essa destituição é numerus clausus, em razão de constituir sanção, né? Que está lá também no artigo 22 do ECA, e não comporta interpretações analógicas. O ato destitutório por sentença irrecorrível é a forma mais frequente na prática que gera, então, a inclusão em família substituta. E é sempre importante lembrar que a destituição é condição sine qua non para deferimento de adoção e de tutela, né? Essa também admite a prévia suspensão do poder familiar, como a gente já viu. Há casos em que a destituição se mostra reversível, ocorrendo a restituição do poder familiar, desde que então esse pai ou essa mãe faltosos, né, se regenerem, né, que cesse então aquele motivo que ensejou no ato destitutório e principalmente, né, que não haja então havido uma adoção da criança ou adolescente por terceiros, pois nesse caso se desfazem todos os laços de parentesco entre os pais biológicos e os filhos, sendo necessária uma nova adoção para que os vínculos ressurjam. Então, o inciso 1 fala de castigo imoderado com relação aos filhos, né? Os jovens, eles têm o direito inato e indispensável de proteção contra qualquer forma de violência, crueldade e opressão, de acordo com o artigo 5º do ECA. O castigo do filho em si é algo inaceitável, né? E a minha professora da USP, que eu fiz uma pós-graduação em psicologia da criança, a doutora Maria Amélia Azevedo, né, do LACRE, do Laboratório de Estudos da Criança, do Instituto de Psicologia da USP, aborda então de uma forma bastante abrangente a questão, dizendo inclusive que a palmada deseduca. Então, o castigo imoderado por seu turno é algo pior, né? E por isso o pai ou a mãe, por ele responsável, deve ser apenado com a perda do poder familiar. O ato do pai ou da mãe de castigar o filho não tem justificativa de isentar o faltoso dessa responsabilidade. Poderá o castigo consistir em violência física, por exemplo, palmadas, golpes com instrumentos como chinelo, cinta, mangueira, vassoura, pontapés e tantos outros meios, ou mesmo psíquica, gritar com o filho, deixá-lo de castigo trancado num quarto escuro, colocado ao lado de um cão feroz,
ameaçar o filho de todo mal, né? Então não importa a frequência em que a violência ocorra, basta que haja o castigo brutal para que a destituição seja cabível, né? Então é importante chamar atenção para os sinais da violência física doméstica, como a própria professora, né, Maria Amélia Azevedo, que constata lesões causadas em crianças, que fazem reconhecer como a síndrome CAFEI, ou a síndrome do bebê espancado, né, especialmente por causa das regiões do corpo onde ocorrem tipicamente, como crânio, fêmur, costela, né? No inciso 2, ele fala de deixar o filho em abandono. Um desses deveres fundamentais dos pais para com os filhos é o de mantê-lo sob sua guarda. Então, abandonar o filho, privando do necessário a sua subsistência ou educação, é omitir em relação a essa obrigação. Então, poderá o pai ou a mãe se omitir material, moral ou intelectualmente, de acordo lá com os artigos 244 e 247 do Código Penal, tá? O cometimento de qualquer dessas condutas, além de gerar consequências na esfera penal, pode e deve levar a medida severa, como a destituição do poder familiar. O abandono ele pode ser definitivo, por exemplo, a pessoa que deixa o filho relegado aos cuidados de terceiro, ou mesmo esporádico, pai ou mãe que sai para baile, né, ou mesmo para barzinho e deixa o filho sozinho em casa. Então, no tocante a um abandono afetivo por parte dos pais, tal não dá ao filho o direito de reparação pecúnia por dano moral, já que ninguém é obrigado, por lei, a amar alguém. Mas a reparação psicológica, sim, você pode reverter em pecúnia. O inciso 3 fala de praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, né? Então, o exemplo mais grave da falta consistente na prática desses atos é o cometimento de abuso sexual por parte do pai com relação aos filhos, né? Então pode acontecer na forma de molestamento do pai e da mãe, né, pessoal? Pode acontecer na forma de molestamento, por exemplo, desnudar jovens enquanto dormem, praticar atos obscenos de uma forma deliberada para que chame a atenção dos filhos, obrigar os filhos a assistir filmes pornográficos, beijar de forma lasciva, tocar no corpo de forma sensual, ou mesmo uma efetiva violência sexual, né? Entre outras situações que aqui a gente não precisa colocar. Então, novamente se chama a atenção, né, para esses sinais do abuso sexual praticado contra jovens, né, como essa súbita alteração de comportamento, um andar claudicante, né, que você vê que a criança sofreu aí introdução de objetos ou mesmo de atos sexuais, né, simulação de ato sexual em brincadeira com bonecas. Então, a mãe também está sujeita a essa pena, mesmo não cometendo nenhum desses atos, caso ela se omita com relação ao cônjuge ou companheiro que pratique, então, com relação aos filhos. Também dará causa à perda do poder familiar o fato do pai ou da mãe residir em companhia de filhos em local que seja contrário à moral ou bons costumes, como, por exemplo, ambiente de prostituição. O inciso 4, ele fala como incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente. Então, caso haja abuso de autoridade, omissão nos deveres parentais, ruína dos bens dos filhos, ou mesmo cometimento de crimes com penas superiores a 2 anos de prisão, essas atitudes tomadas pelos pais de uma forma reiterada, né, da mesma forma, serão então destituídos do poder familiar. O dispositivo desse inciso é uma inovação, né? Não tinha no código anterior. Esse abuso de autoridade poderá ser traduzido na parte do pai ou da mãe de constante opressão, de submissão do filho a situações vexatórias, constrangedoras em nome de uma autoridade parental, né? Igualmente censurável é a forma reiterada de omissão dos pais em seus deveres, como deixar os filhos sujos, com piolho, sarda, fralda não trocada, assaduras profundas, né? Ou a residência sempre em situação deplorável, com imundície, roupas sujas, insalubres, uma presença nociva de animais ou odor constante de fezes e urina no ambiente. Então, não podem os pais aqui alegar a falta ou carência de recursos materiais, também de acordo com o artigo 23 caput do ECA, né? Até mesmo porque é dever dos pais propiciar um lar minimamente seguro para a saúde dos filhos
independentemente da condição econômica familiar. Então, da mesma forma, serão penalizados esses pais que levarem os bens dos filhos à ruína, né, de forma reiterada, empregando mal os valores ou mesmo realizando negócios que se mostrem desastrosos para o patrimônio final. O inciso 5, ele fala em entregar de forma irregular o filho a terceiros, né, para fim de adoção. Essa é uma lei nova, está lá na Lei 13.509 de 2017. Então, a inclusão desse inciso foi muito discutida pelos estudiosos da matéria, uma vez que existe a possibilidade de adoção consentida, isso é, quando a mãe biológica entrega o bebê a um parente ou alguém de sua relação de amizade ou confiança, sem passar pelo Cadastro Nacional de Adoção, né? Então é importante a gente também destacar, também como parágrafo único, né? Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que praticar contra outrem, igualmente titulado poder familiar, homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar, o menosprezo, a discriminação e condição da mulher. Inciso B, estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Inciso 2, praticar contra o filho, filha ou outro descendente homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica, familiar, o menosprezo ou discriminação com relação à condição da mulher. Inciso B, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Esses parágrafos e esses incisos foram acrescentados pela Lei 13.715 de 2018, então é recente, né? Essas hipóteses previstas nesse novo parágrafo já estavam contempladas no Código Penal, no artigo 92, inciso 2. A Lei 13.715 de 2018 também alterou o artigo 23 do ECA. Alterou, então, o Código Penal, o ECA e o Código Civil, acrescentando as hipóteses de perda do poder familiar pelo autor de determinado crime contra o titular do poder familiar, qualquer que seja esse titular, ou contra o filho, filha ou descendente. A lei alterou também o artigo 23, parágrafo 2º do ECA e inseriu o parágrafo único deste artigo que a gente está lendo agora. Cara de OAB, pessoal, não caiu ainda na prova da OAB. É uma lei recente, de 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, né? Menos que isso, até 1 ano e 4 meses atrás, e que ainda não caiu na OAB. A inclusão do parágrafo único do artigo 1638 do Código Civil determina, então, as novas hipóteses de eventual perda do poder familiar pela prática de atos contra outras pessoas que estejam no exercício do poder familiar ou pela prática contra o filho, filha ou adolescente. Finalizamos então, pessoal, a nossa aula sobre poder familiar, né? E até essa novidade legislativa de 2018, que coloca outras modalidades de perda do poder familiar. Então é importante que vocês estudem com bastante atenção esse parágrafo único do artigo 1638 que a gente acabou de ver, porque tem cara de OAB, porque ainda não caiu e a OAB sempre pede novidade legislativa, ok? Eu vou também colocar um trabalhinho de pesquisa jurisprudencial com relação a esse parágrafo do artigo 1638. Tudo bem, pessoal? Então, até mais, né? E estudem aí bastante, porque esse é um ponto importante para quem for fazer direito das famílias, né? Na questão da separação, do divórcio, sempre há discussão com relação ao poder familiar. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.